Convidamos para a abertura deste evento o diretor de Segurança e Educação para o Trânsito, professor Eliezer Cruz. Registramos as presenças do diretor de Habilitação, Mário Gaurão, do coordenador de Recursos Humanos, Major Márcio, do assessor especial, Major Luigi, e da ouvidora-geral, Cíntia Carvalho. Passamos a palavra para o diretor de Segurança e Trânsito, de Educação e Trânsito, professor Eliezer Cruz. Acabei de receber mais uma incumbência aí de trânsito, né, que não existe, né? Mas meu amigo Jorge já entendendo que a educação é pouca, né, Luigi? Certeza. Amigos, muito bom dia a todos os presentes, não apenas nesse auditório. Como o mestre cerimônia já anunciou, este evento será transmitido a partir das 15 horas para todas as nossas Ciretrans na Bahia. Portanto, a nossa audiência se estende, além desse momento e deste auditório, a todo o nosso estado. E em tempos de tecnologia, internet, a audiência será ainda maior porque disponibilizaremos em nosso site esse conteúdo, o que tornará possível assistir a palestra da nossa querida professora Ana Bernardes Escobar em qualquer momento. Então a audiência será extensiva em outros momentos. A área de educação para o trânsito tem sido uma área de grande profusão na gestão do Dr. Maurício Bacelar no Detran desde o início do ano 2015. E essa palestra vem então a brilhantar a Semana Nacional de Trânsito, especialmente porque nós estamos trazendo aqui uma acadêmica gaúcha que é servidora de carreira do Detran do Rio Grande do Sul e que certamente nos brindará aí com conteúdos e aprendizagens muito significativos para todos nós. Sobretudo, não apenas na capital, mas no interior do estado, onde o nosso objetivo é motivar os educadores, as diretoras de escola e os servidores das Ciretrans para que nós possamos ter cada vez mais ações educativas e, com isso, melhorarmos as condições de segurança e termos um trânsito cada vez mais seguro, mais harmonioso e em paz. Nesse sentido, eu gostaria então de, já antes de iniciar a palestra da professora Ana, agradecer a todos os alunos da Escola Pública de Trânsito do nosso Detran da Bahia presentes aqui. Muito obrigado pela presença, tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor para vocês. Agradecer aos nossos alunos de Conceição do Coité, que com sua inventividade nos abrilhantaram também na Semana Nacional de Trânsito, eles que inventaram um dispositivo fantástico, né? Você viu, doutor Mário? Dispositivo em que estão logo ali atrás no auditório, Poli e Marcelo. O piloto da moto só consegue ligar a moto se tiver com capacete. E mesmo ligada, se o capacete tirar, a moto desliga. São com experiências como essas, com esta energia voltada para a educação para o trânsito, que nós certamente salvaremos muitas vidas. Nosso objetivo, com essas reflexões e com esses conteúdos, é reduzir a quantidade de acidentes de trânsito em nosso estado e, com isso, garantir mais vidas salvas. Agradecer também a todos os demais servidores do Detran que estão presentes aqui no auditório, aos parceiros presentes. Nós temos aqui líderes comunitários, como Alex Mini, como André Mota, que nos auxiliaram aí desenvolvendo diversos eventos em suas comunidades, palestras, caminhadas, panfletagens, chamando a atenção em Mussurunga, na Boca do Rio, em 18 diferentes bairros de nossa cidade, sobre a importância da reflexão nessa Semana Nacional de Trânsito. Agradecer a eles também. Aos nossos queridos instrutores, temos aqui Capitão Alden, Reordo Mário, Jones, todos os instrutores presentes, Laura, muito obrigado pelo dia a dia conosco na Semana Nacional de Trânsito e por fazer acontecer o dia a dia dessa semana. Agradecer também aos educadores presentes, a exemplo da diretora Celimara, da Rede Pública Municipal de Salvador, a quem eu cumprimento os demais diretores e educadores aqui da Rede Pública Estadual e Municipal. E dizer de que o sucesso da nossa Semana Nacional de Trânsito, ela está ocorrendo pela consciência de todos nós, de que cada um de nós efetivamente deve ser a mudança no trânsito. Para melhor, claro, né, Cíntia? Agradecer a Cíntia especialmente por ser uma parceira e uma amiga tão presente e uma competente ouvidora geral do Detran.
Então, muito obrigado a todos, sucesso para todos nós e, em especial, agradecer a nossa palestrante pela honra, né, de nos brindar com a palestra e trazer um pouco do conteúdo gaúcho aqui, né, de sua experiência profissional e de vida para os baianos. Culturas tão próximas, né, professor? Então, muito obrigado a todos, sucesso para todos nós. Obrigado. Agradecemos aos representantes do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia e convidamos para proferir a palestra magna da Semana Nacional de Trânsito, cujo tema versará sobre Seja Você a Mudança no Trânsito, a professora Ana Maria Escobar Bernardes. Agradecemos ainda a qualificada audiência de servidores do DETRAN, aos educadores e parceiros convidados nas 33 Ciretrans do nosso estado e reforçamos o desejo que essa mensagem institucional de educação para o trânsito seja disseminada, especialmente em nossas escolas, e alcance o objetivo de melhoria de segurança no trânsito da Bahia. A palestrante é pós-graduada em Educação para o Trânsito, servidora de carreira do DETRAN do Rio Grande do Sul e atua como docente na Universidade Federal daquele estado. Com a palavra, a educadora Ana Maria Escobar Bernardes. Bem, primeiramente, bom dia a todos, a quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente. E gostaria de iniciar essa minha fala dizendo para vocês que o mais importante motivo de eu estar aqui é que eu sou uma educadora contumaz, vamos dizer assim, né? Eu consegui ser uma pessoa apaixonada e extremamente crente de que a educação é a nossa grande possibilidade para sermos a diferença não apenas no trânsito, mas na nossa vida também. Quero dizer que eu não tenho a intenção de trazer uma receita pronta, e muito menos uma varinha de condão que vai fazer com que ao término da palestra a gente diga, é essa a saída. Eu ficarei extremamente feliz se ao final da palestra nós sairmos daqui mexidos, entendendo que independente do lugar que ocupamos nesse Sistema Nacional de Trânsito, nesse Sistema Nacional de Educação, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é de fazer essa diferença. Mas vamos lá. O contexto atual do nosso trânsito. Nós temos, a cada ano que passa, e eu já até ousaria dizer a cada mês e a cada semestre, um aumento muito grande na nossa frota. Certamente, a Bahia não é uma exceção. O número de veículos na rua, né, de automóveis, de motocicletas, de caminhões e de ônibus, aumenta exponencialmente, mas a rua, a via, ela não aumenta. Ela, ou porque tem as construções de cada lado da via, ou porque ela continua com uma mão vai e a outra vem na rodovia. Para duplicar é muito complicado. Então, o número de veículos alterou também o nosso quadro de trânsito, certamente, né? As populações que antes nós tínhamos há 30 anos atrás, um número muito significativo de população da zona rural, elas vieram para a cidade e se aumentou significativamente nos centros urbanos o número de pedestres. Isto
este quadro faz com que nós tenhamos um quadro de acidentes de trânsito e de vítimas. Particularmente, eu diria que o termo acidente é um tanto quanto mal empregado, porque acidente é uma coisa que não está prevista e que não se pode evitar. Eu venho vindo com uma bandeja de pratos e o meu gato se atravessa na minha frente. Este é um acidente. Agora, quando eu ando a 170 e a velocidade da via é 90, 100, quando eu faço uma ultrapassagem com uma faixa dupla amarela, porque acho que vai dar tempo e não dá, isto é um risco anunciado e que nós sabemos que a imperícia e a imprudência estão, de uma maneira geral, na base de quase todos os acidentes de trânsito. Temos acidentes de trânsito? Temos o rompimento de uma barra de direção, uma roda que salta longe, né, que são falhas mecânicas e que às vezes elas até poderiam ser evitadas se tivesse uma boa revisão, né? Mas isso causa um número enorme de vítimas, que nós vamos ver daqui um pouquinho, que hoje nós já diminuímos em termos de país, e a Bahia, li as reportagens que gentilmente a Nica e o Eliezer me mandaram, nós já diminuímos significativamente o número de mortos no trânsito em relação a 2013, por exemplo, né? Mas que nós temos aí um público de feridos enorme. E essas vítimas não fatais estão contadas aquela que quebrou o dedo mindinho e a que teve um traumatismo craniano. E nós sabemos que a vítima do trânsito é das coisas mais estapafúrdias que nós temos. São pessoas que saíram de casa bem para ir trabalhar, ou para uma festa, ou porque está parada numa parada de ônibus, esperando a sua condução, e às vezes um condutor alcoolizado atropela 10, 12, como nós temos visto, uma, duas, muitas vezes, em termos de reportagens nacionais. Isto tudo gera perdas e muita dor. A dor de quem perdeu, e tenho certeza que se eu fizesse uma pergunta aqui, talvez de cada 3, 2 de vocês soubessem de alguém, um vizinho, um amigo, um colega, um aluno, um professor, né, que teve perda ou dor no trânsito. E a dor que eu refiro aqui é também a dor de ter uma fratura exposta, a dor de perder a visão, de perder a audição, de ficar tetraplégico, que é uma dor que vai acompanhar não só quem se vitimou no trânsito, mas a família toda, que tem que acompanhar e assessorar esta pessoa, que era uma pessoa que tinha todas as suas potencialidades perfeitas, né? Eu digo que ela é mais estapafúrdia porque não é como o caso de uma doença que leva à morte, né? O acidente é brabo por isso, porque é na plenitude e no gozo de todas as suas faculdades que ele acontece. Pode ser evitado? É isso que nós vamos ver. Isso tudo é gerado pela falta de respeito. Que respeito eu posso ter no trânsito? É o respeito por mim, pela minha vida, pelo outro e pela sua vida. Respeitar o outro é uma fase do nosso desenvolvimento moral que vai além do convencional. E vocês têm aqui na Bahia um filósofo, que é o Cipriano Lucchesi, que acredito que vocês conheçam, e que ele é uma referência minha como pedagoga, né?
E ele nos apresenta um estudo de um pedagogo estudioso do Piaget, que é esse desenvolvimento moral do ser humano, e que, se nós formos olhar, muitos, eu diria que a maioria da população ainda está na primeira fase, mas nós vamos ver. A solidariedade. Se nós tivéssemos ações de solidariedade no trânsito, como nós vemos no Brasil todo, se existe uma tragédia, se faz uma campanha de pessoas que perderam a casa, que perderam seus pertences, nós, em 2, 3 dias, levantamos, né, as condições de que aquela pessoa precisa para continuar sobrevivendo. E a solidariedade no trânsito é aquela de dar a vez. E no trânsito não é só o condutor. Aqui nós temos muitos alunos do curso de habilitação, né? Por que a maioria, vamos dizer assim, das nossas ações e campanhas se dirigem ao condutor? Porque é quem está na máquina mais pesada. Mas eu também sou solidária no trânsito quando eu estou no ônibus, no lugar dedicado aos idosos. Eu já estou na fase, né? Não vai ver mais. Um jovem, e ele levanta e dá o lugar. Ajuda uma pessoa que não enxerga atravessar a rua, né? Dá a mão para uma vovozinha que tem dificuldade de deambular e que o sinal vai abrir e ela ainda está atravessando. Isto é a solidariedade. A prudência, prima irmã do cuidado, é que faz com que a gente evite os comportamentos de risco. A responsabilidade, que é gerada pelo respeito. Ser responsável por si, pelas suas atitudes, pelo seu veículo, vão fazer a diferença. E aqui eu gostaria de passar um vídeo que mostra muito, assim, de uma forma cômica, para a gente quebrar um pouquinho o gelo, a falta de atitudes éticas. Cintos de segurança realmente salvam vidas. E vocês vejam, quantos de nós já não viveu uma situação dessa de estar esperando uma vaga e vem um... Será que aquele cidadão que tem alguma altura mais do que a minha, ele fez de propósito, ele viu que o cara tá... Ele poderia não ter visto o cara, ele poderia estar com muita pressa e deu a sorte de ver, né? Mas a irritação nossa no trânsito, que a gente quer expressar ali, ela tem a ver com estas faltas de. E falando no nosso quadro assustador, e que aí essa pesquisa, aliás, esse resultado dessa estatística é daquele movimento Segurança sobre Rodas, ele nos mostra, e aqui não vai dar muito para vocês ver, de 1996
até 2013, mas vamos pegar os 3 últimos anos. Em 2008, nós tivemos 38.273, em 2010, 42.844, e em 2013, 40. Houve uma diminuição de 10% em relação a 2012, que não tem o número ali. Isto aqui é o número de mortes. Aí vejam a linha amarela, que são o número de feridos. Nós tivemos um significativo aumento. Já é um grande dado não perder tantas vidas. 10% é um dado promissor, vamos dizer assim. Mas ainda nos preocupamos com os feridos. Nós temos uma série de causas que diminuem as mortes. Nós temos mais ações de educação pelas instituições, e como é o caso do Detran da Bahia, que se percebe pelas ações, pela Balada Segura, que tive o grande prazer de ver o vídeo, pela sua grande preocupação de trazer esta reflexão, né? Não por ser eu que esteja aqui, mas a gente sempre que ouve alguém, e principalmente quando é alguém que vem de fora, no meu estado se diz, santo de casa não faz milagre, né? É uma renovação, é uma afirmação, é um fortalecimento das nossas convicções. Quando eu digo isso para vocês, que essas ações de educação estão aqui contempladas, que estas ações de fiscalização, que apesar de não ser, tenho certeza que vocês do Detran gostariam ainda que fosse, ela ainda precisa aprimorar muito. Nós temos toda uma tecnologia que pode ser aí inserida, já temos as lombadas eletrônicas, os famosos pardais, que são os controladores de velocidade, e que diminuem o número da vítima fatal. Uma outra coisa é o pronto atendimento, que há muito pouco tempo atrás nós tínhamos dificuldade de atender a vítima lá no asfalto, né? Hoje já cada estado vem aprimorando as formas de se chegar ao acidentado. Então, isso faz com que as mortes venham diminuindo. E vocês vejam que a ação não é só nossa de Detran. A ação é de todos os atores do Sistema Nacional de Trânsito, de todos os que estão se preparando para ser motoristas habilitados, condutores habilitados, desculpe, de todos os educadores das escolas, dos CFCs, nas famílias, no seu grupo social, no seu grupo comunitário, na sua igreja. Tá? Então, essa diferença eu queria destacar para vocês e mostrar como o Brasil tem evoluído no índice de mortes por 100 mil habitantes. De cada grupo de 100 mil habitantes, vocês vejam que em 98 nós tínhamos 19,1. Chegamos em 2011 e 2012 com 22,5. Isso é um índice muito alto. Já em 2013, a gente veio para 20,1. E nos outros países, nós ainda estamos muito longe, porque vocês vejam, nós estamos com 20,1 na frente da África do Sul, aliás, da China, né? Que tem, a China tem menos que nós, mas nós só estamos da África do Sul e da Tailândia, que tem 31,9 e na Tailândia 38,1. Não para fazer ranking, mas para mostrar que nós já começamos a caminhar na direção de diminuir. Podemos ir adiante? Este contexto precisa
e pode ser mudado. Tenho certeza que todos nós concordamos que nós temos instituições de trânsito, como o caso de Detrans, que acreditam ser possível esta mudança. Mas de que forma? Como é que nós podemos mudar? A gente tem tido experiências de aprimorar o curso para formação de condutores, o curso para atualização de condutores. Quando eu digo atualização, entra aí a mudança de categoria, né? Nós temos avançado na nossa árdua tarefa e grande desafio, que é de convencer as escolas, de convencer as instituições do sistema educacional do tratamento do tema trânsito nas escolas. Particularmente, eu sou uma pessoa diametralmente contra de que se inclua uma disciplina no currículo e ache que o Brasil está salvo. Por que eu digo isso? Porque eu ainda sou do tempo lá da inclusão obrigatória da moral e cívica nas escolas, que nós tivemos num período não muito azul da nossa história, e as pessoas não saíram mais cívicas. Nós não tivemos mais gente reverenciando a bandeira. Se nós tivermos uma matéria obrigatória no nosso currículo, ela vai ficar, como muitas vezes ficam algumas matérias, não tem professor, quem é que vai dar, como é que vai ser, é só para cumprir a tabela. A educação para o trânsito, o que está faltando para isso ser incluída nas escolas, é nós abordarmos como um dos temas da vida e da formação da cidadania. Porque nós nos deslocamos todos os dias. Se nós saímos para ir buscar o pão, nós estamos no trânsito. Se nós saímos só para ir à igreja, minha mãe dizia, não, mas eu não preciso só ir, eu só vou para a igreja. Mas vai, atravessa a rua, está na calçada, né? Faltando convicção de do que é esse processo educativo, de como é que ele se dá, né? Qual é a responsabilidade de cada um de nós? Talvez vocês digam assim, tá, mas eu trabalho lá na secretaria da minha escola. Não preciso ouvir isso, não preciso estar preocupado. Não, mas eu só trabalho com multas. Vejam bem, a multa o que é? É uma punição por uma infração, não é isso? Não existe assim, eu fiz uma multa. Não, tu fizeste uma infração, aí tu vai ter uma multa como uma forma de ser punido por isso. Então, vejam bem, esta responsabilidade, e eu fico muito feliz de termos aqui os alunos da Escola Pública de Trânsito, de ver que nós não estamos lá só para passar na prova prática, aliás, na teórica, nesta ordem, e na prática. E depois, como em alguns lugares deste país, se diz assim, tu guarda a tua carteira para não ter perigo de tu ter infração, e 1 ano depois tu vem pegar definitivo. Não foi para isso que foi criado o estágio probatório, vamos dizer assim, de 1 ano. Foi para que as pessoas, porque vocês vejam bem, nessas nossas aulas teóricas, nós não temos como pegar a prática. E quantas vezes o nosso aluno pega a carteira, sai para a rodovia e não tem como voltar para pegar a definitiva. Porque, por mais que neste período de 45 aulas práticas, né? 45 já não, me falhou a memória agora, nós não temos como estar diuturnamente no trânsito. Então, vamos adiante? Vamos passar mais um.
O tema Seja Você a Diferença no Trânsito deste ano como é que é escolhido o tema? Ele é escolhido a partir daquilo que se está vivendo e da maior carência que nós temos no contexto do trânsito brasileiro. Ao se escolher esse aí, Seja Você a Diferença no Trânsito, é um forte apelo para cada cidadão sobre a sua responsabilidade na mudança do trânsito brasileiro. E vejam que ele não diz para cada motorista, para cada condutor, é para cada cidadão, é para aquele pedestre que a faixa está ali a 3 metros e ele atravessa aqui. Para o ciclista, que muitas vezes ele não cumpre normas de segurança, né? Para o motociclista, o pessoal diz, vê bem, isso é culpa dos motociclistas. Claro que nós precisávamos ter esta responsabilidade, eu como pedestre, eu como ciclista, eu como motociclista, eu como passageiro, de não me pendurar no primeiro ônibus que passa e estar sujeito a uma queda, muitas vezes fatal. E como condutor habilitado, muito mais, né? Uma das coisas nesse país que nós diminuiríamos drasticamente o número de acidentes é o uso da seta, não sei se é assim que vocês chamam. Lá no meu estado se chama o uso do pisca, né? Usa o pisca. E que é uma coisa que certamente é trabalhado nas suas aulas práticas, que certamente vocês leram, estudaram, ouviram no curso teórico e que parece que o pisca está lá, ou o pisca-alerta está lá só para um enfeite no carro, né? E ainda é um apelo aos profissionais das áreas de educação e da área de trânsito para a importância de ações educativas, baseadas na formação de condutas éticas capazes de transformar o trânsito. E aqui eu queria chamar muito a atenção. O apelo para educadores de trânsito. Quando eu trabalho como instrutora, quando eu trabalho como professora, eu tenho que ter presente que só informar, que só passar os conhecimentos, que só passar o que está escrito no código, isso dá 20 pontos, 30 pontos, olha, pelo amor de Deus, se vocês... Tarará, tarará, isso são informações, mas é preciso que eu, como mãe de família, como vó de meus netos, como servidora do Detran, eu tenha presente que as atitudes éticas, que a pessoa respeitar o que está escrito, cumprir os contratos pré-estabelecidos, que vocês vejam, a legislação, ela não sei quem é que inventou isso, que a gente não pode ultrapassar por esse lado, eu queria ultrapassar por aqui. Vejam, toda a legislação ela é feita com base num contexto, numa coisa que está acontecendo, né? Por que vocês acham que hoje as escolas... Muito obrigada. As escolas têm tido uma preocupação de que tenha uma lei para não se usar celular na sala de aula. Como professora trabalhei como professora há 44 anos já. Me preocupa com isso, porque se eu precisar ter uma lei para que um comportamento permissivo que vá atrapalhar as aprendizagens do meu aluno tenha que ser posto na lei, porque senão não posso fazer cumprir, tem que pendurar a chuteira. Então, para nós, independente de onde nós trabalhamos,
nós vermos a importância de ações educativas baseadas em condutas éticas. O que é uma conduta ética? Se nós voltarmos para o filme, ali, nós podemos até achar que o magrão alto, ele não foi ético, porque ele entrou na vaga que o outro cidadão estava desesperado por ela, que eu não sei se vocês viram que ele quase entrou na vaga para deficientes. Quando ele viu a plaquinha, ele voltou, ainda bem. Então, nós valorizarmos isso. Mas também quero dizer que nós precisamos fazer uma reflexão em termos das nossas condutas éticas. Quantas vezes nós, mães, muitas vezes estamos lá tarefadas fazendo a janta, e antes da janta conversei com meus filhos, não mintam. Olha, mentir é uma coisa muito feia, porque tinha ocorrido um fato lá sobre mentira. Aí vou para a cozinha fazer a janta, toco o telefone. Eu ponho a cara na porta da sala e digo, se é para a mãe, diz que a mãe não está. Mas eu estava falando sobre a mentira. Então, vejam, nós podemos pegar um exemplo de um instrutor que trabalhou nas aulas teóricas sobre o álcool, que trabalhou sobre o uso do cinto, e ele sai do CFC, não põe o cinto. No fim de semana, na festa da cidade, lá na praça, ele está tomando todas as mais geladas e, terminada a festa, ele sai dirigindo. Por que isso? Vocês vejam bem, porque as palavras até encantam, mas os exemplos arrastam. E isso nós temos que levar para nossas ações educativas. E nós não temos ações educativas só como professora da sala de aula da escola, só como instrutor no curso prático ou teórico de trânsito. Nós somos educadores na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. A mesma coisa é uma escola que trabalha sobre o meio ambiente, sobre a cidade suja, como é que está, nós vamos fazer um abaixo-assinado, e na própria escola as crianças terminam a merenda e jogam o papel no chão. Então, não existe essa preocupação com as condutas e as atitudes éticas. Que para fazer, eu tenho que estar convencido de que aquilo é o certo. Porque toda a imposição rígida leva à burla. Vocês vejam o excesso de velocidade. Quando se tem o pardal, em seguida apareceram os aparelhinhos comprados no Paraguai, fabricados na China, por aí, que avisavam as pessoas de onde ia ter pardal. Isso é conduzir à burla. Isto é a pessoa dizer assim, não, eu só posso correr, ultrapassar a velocidade se não tiver pardal. Eu posso dirigir sem carteira porque não tem guarda de trânsito na minha cidade, porque não tem fiscalização. Então, isso não é uma convicção, E ainda é um apelo, seja você a diferença no trânsito, para cada brasileiro, para que ele seja a diferença no trânsito. Para que isso seja possível, é preciso que a gente resgate valores e atitudes éticas, tão ausentes hoje em nossa sociedade. As atitudes éticas, elas foram caindo. Vocês vejam assim, aquele que eu dei o exemplo da mãe, que diz não mente, mas se for para mim diz que eu não estou, esta criança vai vir com o caderno, escreve um bilhete para minha professora. Por quê? Diz para ela que eu tive doente ontem. Mas por quê? Porque eu não fiz o tema. Tá, mas tu não fez o tema, passou a tarde na televisão, mas se tu disser que eu estou com dor de barriga, ela vai aceitar. E muitas vezes, até a mãe faz um bilhete bem ligeirinho. Quantas vezes
o troco tá para mais e eu não digo para a Caixa que me deu. Eu acho que a sorte é minha. Né? Quantas vezes eu vejo que o sinal, não tá para mim, mas não vem vindo ninguém, eu vou passar. Né? É a burla que vem se fortalecendo no nosso dia a dia. É a burla da mentira, eu vou só pegar esse papelzinho aqui, não tem ninguém olhando, tá, vou pegar. E assim vai. Para isso, nós precisamos ter um novo cidadão para um novo trânsito. Só que aqui nós não podemos entrar naquela, quem é que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Né? Nós teremos novos cidadãos na medida em que nós nos agilizarmos e formos em frente para que seja possível retomar-se as atitudes éticas, a verdade, o respeito, a mentira. E o respeito passa, como eu trato meu marido, meus filhos, não é o respeito do medo. Que eu, com a idade que estou, sexta dezena e mais um pouco, o respeito era ter medo do pai, da mãe, da professora, do castigo, né? Mas o respeito aqui a gente se refere para uma cidadania, é o respeito à norma que está estabelecida, e eu trabalhar a norma. Vocês não podem fazer isso porque dá uma multa de tantos pontos. Não se pode falar ao celular, porque o ato de dirigir é um ato que exige toda a atenção. E quando eu pego o celular, a minha atenção está desviada. Ninguém pode servir a dois senhores, lembram disso, né? Então, eu pego o celular e falo, é a mesma coisa, eu não vou pôr o cinto, eu só vou ali na esquina. Não. Usa o cinto porque tem fiscalização, vai ter a balada segura, não vamos beber hoje. Hoje não, nós não vamos beber porque estamos dirigindo. É por isso, tem que se tornar essa convicção. A fim de que nós tenhamos uma pessoa que tenha convicção, e aí nós vamos ter um novo trânsito. A diferença que esse trânsito está a exigir, ele passa obrigatoriamente pela educação. Mas a educação, o que é educação, gente? O que é essa educação para o trânsito? Né? É que o processo, a educação, é um processo de aquisição de um novo modo de pensar, de ser e de decidir. Ficou aí de ser de novo, tá? Porque se a educação, se eu mando meu filho para a escola, para que ele saiba que 7 de setembro de 1822 foi o dia da independência, para que ele saiba fazer contas só, eu não estou mandando para que ele tenha o processo educativo. Educar-se é ter a oportunidade de oferecer um novo modo de pensar sobre as coisas, um novo modo da gente ser e um novo modo de se decidir. Eu posso andar a 150 porque não tem pardal, ou eu quero cumprir a norma e saber que essa norma foi imposta, porque na rodovia, com aquelas características, o máximo que se pode andar é a 90. Uma outra rodovia que já foi ampliada pode ser 100. Né? E ele é um processo integral. Ele não pode ser só um processo intelectual. Se é só um processo intelectual, a gente põe todo mundo numa sala e nós ficamos repetindo. Por exemplo, rezar o Pai Nosso, até saber decor. Tá, eu sei decor, mas quando eu rezo, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos, eu estou de mal com meia sala no meu coisa. Porque me ofenderam, porque isso, não consigo perdoar a minha mãe, porque ela me disse um desaforo.
E aí, então, essa decor que eu tive, essa decoração da oração, não quer dizer nada. Assim é na educação. Se eu souber todo o código, artigo tal, parágrafo tal, tarará, tarará, mas quando eu saio da onde eu estou trabalhando e entro no meu carro, não ponho o cinto, falo no celular, ultrapasso velocidade máxima exigida, eu não tenho habilidades e não tenho atitude, eu não mudei o meu modo de ser e de pensar. Eu não sou educado nesse sentido, eu posso ser informado. E vocês vejam que nós temos pessoas sábias que nunca tiveram num banco escolar. E quando a gente conversa com uma pessoa dessas, tu aprende inúmeras coisas, porque ele foi fazendo convicções. Eu sempre digo, e cito como exemplo, por exemplo, quando as pessoas que moram lá no meio rural, que não vêm muito para a cidade, que não são letradas, mas que olham para o céu e dizem, daqui a 3 dias vai chover. E dali a 3 dias chove. Ou diz, não vai chover esse verão. No olhar para, porque foi a pessoa que aprendeu a observar, que internalizou aquele conhecimento. É um processo permanente que se desenvolve durante toda a vida. Por isso, gente, eu não posso dizer, não, os velhos a gente não educa mais. Quando a gente chegar num ponto que disser assim, eu não mudo mais nada, porque eu já fiz 65, então agora eu cristalizei, eu tenho o direito de dizer o que eu quero para quem eu quero. Então aí a pessoa cristalizou. Ela decidiu não. Porque enquanto se vive, a gente se educa. Vivendo e aprendendo, diziam os antigos. Né? E o aprender é isso. Não é aprender só a receita nova de bolo. Não é só torcer no MasterChef para ganhar aquele prato ou esse. Mas viver e aprender é aprender nesse sentido educativo. É como um processo que me permite revisar, decidir de um modo diferente. Podemos ir adiante. A educação ainda oferece possibilidade de fazer as escolhas, que é quando eu decido, né? E de fazer escolhas conscientes, e de fazer escolhas que me permitam salvar vidas, mudar o trânsito, né? De pensar e repensar sobre os modos de agir e de ser. Vocês vejam, por exemplo, um fumante. Quando que ele deixa de fumar? Depois que ele ouviu 1000 palestras? Só? Não. É quando se tornou convicção. Por isso, minha gente, em campanhas educativas, em ações educativas, nós precisamos ter este cuidado. Tem a informação, tem o processo de reflexão, dá para as pessoas, e vou pegar como exemplo o vídeo que eu vi, da Balada Segura, né? E ela é uma ação de segundos, ou minutos, deve ser uns 2 minutos, né? Eu acredito. Mas é uma ação educativa. Muitas vezes as pessoas que não são da área dizem, mas tu vai gastar uma fortuna com isso, cara. O que vai atingir? Nós não sabemos quanto. Eu lembro que logo que eu cheguei no Detran, nós programamos de fazer um seminário, recém tinha sido lançado o código. E nós queríamos fazer uns... eu já entrei no Detran com 48 anos. Então... eu já tinha uma vivência muito grande na área de educação e estava propondo nós fazer um grande seminário para trabalhar o código em 4 grandes áreas. E o diretor administrativo e financeiro me olhou e disse assim, professora, isso é um gasto perdulário, quer dizer que é botar dinheiro fora. Mas diretor, nós vamos...
como? São só 2 dias de coisa, não vai dar. Daí o diretor-presidente, que era muito convicto dos valores da educação, disse, não, vamos tentar fazer. Aí eu lembro que ele melhor disse, vou lhe dizer uma coisa, se tiver 50 pessoas, a senhora já vai ter muitos. Disse, mas o sucesso não é meu, diretor, nós somos uma comissão, é um trabalho de grupo, é seu também. E o público desse seminário foi de 780 pessoas. Só um estado brasileiro não participou e nós tivemos gente do Uruguai, da Argentina, dos países sul-americanos. Aí ele veio me abraçar e 2 lágrimas correram. Ele disse, eu tenho que... Eu disse, mas não é para mim. É que a gente estava vendo que tinha um código inteiro para ser posto em prática. E era como se todos nós estivéssemos batendo no vidro. Então, nós fizemos uma oficina de educação, uma oficina de legislação, uma oficina de fiscalização, e as pessoas tinham as palestras gerais e depois as específicas. Mas para dizer para vocês assim, ó, que educar era justamente isso, nós precisávamos ter este novo modo de pensar e repensar sobre essas possibilidades, de aceitar, de afirmar e de decidir. Enfim, educação nos oferece a possibilidade de mudar o contexto em que nós vivemos e nos locomovemos. Essa é a grande convicção que nós temos que ver. Por exemplo, quando Paulo Freire, quando se começou a ver que a educação não podia só continuar diplomando as pessoas, terminou o primário, agora tu faz a admissão, tu terminou o ginásio, tem coisa, ele nos dizia sempre, educar é oferecer essas possibilidades a fim de que se mude a realidade em que está inserido. Então, pegando os ensinamentos de Paulo Freire, a educar para o trânsito é nós transformarmos este conceito. A quem compete essa educação, gente? Só a nós, da Diretoria de Educação do Detran? Só aos instrutores? Só aos professores e também, eu diria, né? Não, ela compete à família, à escola, ao CFC, às emissoras de comunicação social, às igrejas, aos grupos comunitários, né? Pensar nesse trânsito, as casas que abrigam os idosos, que é um público que nós precisamos nos preocupar, porque o idoso, ele pensa que ainda caminha bem, e ele pensa que ele tem flexibilidade. Então, ele também precisa, porque a educação é um processo permanente. Para que a gente educa? Para uma sociedade melhor a cada dia, com a participação de cidadãos que valorizem o convívio social. O trânsito, gente, não pode mais ser visto como uma relação de um binômio condutor-veículo. Ele é um espaço de convívio social, onde eu tenho todas as pessoas daquela cidade, daquele lugarejo, né, convivendo com diferentes possibilidades. E nós vamos ver nas próximas transparências que tem um item, um artigo do Código de Trânsito Brasileiro que ele nos aponta para isso desde a sua promulgação. E que nem sempre nós temos tido essa preocupação. E o que é uma pessoa educada? Pessoa educada não é quem tem pós-graduação, doutorado, PhD, PhF, que vai adiante, mas a que manifesta valores e atitudes éticas em qualquer situação e com qualquer pessoa. Eu não posso ser ético só no trânsito, como eu não posso ser ético só no meu trabalho e no trânsito eu passar por cima de tudo isso.
educar para a mudança, o que significa? Vocês vejam que a nossa sociedade, nós estamos eivados de ações pautadas pelo interesse individual. E aqui eu faço uma referência ao nosso grande jogador de futebol, que foi o autor da lei de Gerson, que brasileiro sempre quer levar vantagem em tudo. E que isso se criou quase que uma cultura. E estas ações de querer levar uma vantagem, mas tu sabe com quem tu está falando? Se eu vou na fila para pegar uma consulta lá num PA, se eu puder dar uma moqueteada, eu passo na frente. Ah, mas eu tenho mais dinheiro, eu te compro essa vaga. E às vezes, no eu comprar essa vaga na fila, para aquela pessoa que recebe, ela precisa daquilo às vezes para levar o leite para casa. E ela vende o lugar. Né? Claro que vocês vão me dizer que os dois não tiveram atitudes éticas. Mas essa história de se levar uma vantagem e que às vezes até se manifesta se o guarda não viu, não, se o meu examinador não enxergar que eu fiz essa falhazinha. Se eu não ver, eu posso copiar do outro, né? Então, gente, educar para a mudança requer uma educação ética em nossas instituições educativas. Tanto no CFC, como instituição educativa, como quanto escola. Tanto quanto eu for fazer uma abordagem como fiscalizador. Né? Esta atitude ética dessas instituições, porque eu, enquanto fiscal de trânsito, eu também sou um educador. Eu não posso pensar que eu estou ali de dono do bloco e por isso eu tenho todo o poder. Né? Eu me dar conta que a criatura fez uma coisa errada e que eu estou penalizando. E aqui eu puxo o Carlos Lucchesi. A nossa o Cipriano Lucchesi, grande responsabilidade de educadores é formar gerações que aprendam a viver com uma postura ética e que se encaminhem na direção do desenvolvimento pós-convencional. Vocês vejam bem, essa nossa responsabilidade como educadores, como pai, mãe, tio, tia, avó, avô, professor, instrutor, chefe, seja lá do que for, secretário, autoridade máxima, a minha vai ser sempre, eu terei uma responsabilidade enquanto educador. E esse desenvolvimento pós-convencional, pode passar adiante? Eu gostaria de só apresentar para vocês, segundo Kohlberg, que é apresentado num artigo do Lucchesi, ele diz que o desenvolvimento moral da pessoa tem 3 fases. A pré-convencional, que é aquela centrada no ego. Tudo para mim. Não. Primeiro, para mim. Nós, se analisarmos o nosso contexto, nós vamos ver que muitas vezes nós ficamos nessa fase. Se eu estiver bem, os outros que se danem. A fase convencional, que já são condutas realizadas dentro da lei e da norma. Sou fiel e ético cumpridor das normas e dos contratos. Se eu cumpro a lei, já está bom. Então, eu já saí do tudo para mim, mas fico só no cumprimento das normas. E o pós-convencional, que é o ideal de cada escola, de cada instituição, é a prática a serviço da vida. Ela ultrapassa o mero cumprimento dos deveres. Eu estou a serviço da vida. Isto realmente é uma coisa muito difícil. Nós podemos ver assim, pegar o controle da televisão na nossa casa. Quem está com controle... Não, eu que vou pegar para estar a serviço
do outro, da vida, é dizer assim, tá, então vamos repartir. Qual é o programa que tu quer ver agora, daqui a um pouco? Né? No nosso trabalho, no nosso trânsito. Né? Então, educar para o trânsito é ir além do conhecimento das normas e regras estabelecidas. É ir além do artigo 29 do Código, que tem as normas de circulação e conduta. Se eu souber aquilo tudo decoro, considerar o contexto atual e seu histórico, considerar aonde eu me locomovo, aonde está inserida a minha escola, aonde está inserido o CFC, não termos, enquanto CFC, apenas a preocupação de dizer assim, agora tenho, como é o que vocês estão expondo aqui, o simulador. Isso é uma exigência, são exigências que são formas de nós prepararmos melhor os motoristas. Mas quero dizer para vocês que de nada vai adiantar eu ser um exímio condutor, não erro nada, não tem perigo. Se eu não tiver um desenvolvimento moral acentuado, se não for trabalhado no meu CFC, a importância das atitudes e dos valores de cada cidadão deste país no trânsito. Promover mudanças de comportamento. Por muitos e muitos anos, a gente dizia que a educação só é efetiva se ela promove mudança de comportamento. E vamos pegar o caso, por exemplo, do meio ambiente. Nós tivemos campanhas e campanhas e cursos e estudo, e entrou na escola, e nós já vemos hoje uma mudança de comportamento na sociedade. Então, por isso eu quero dizer para vocês que no trânsito também vai ser possível. Só que nós não podemos ter ações só pontuadas e esporádicas. Digo, a minha escola, nós trabalhamos com a educação do trânsito. Ah, que bom, e como é que vocês trabalham lá? Ah, na Semana Nacional de Trânsito, nós vamos lá no Detran e eles vêm aqui fazer uma palestra. E, às vezes, o professor aproveita para ir corrigir umas tarefas, umas atividades, umas redações, enquanto o pessoal do Detran está com os alunos. Então, isso será que é educar para o trânsito ou é cumprir a tabela e dizer assim, ó, aí nós, da Polícia Militar, nós do Detran, nós do CFC, nos desdobramos, porque tem um monte de chamado, e depois que dele o pessoal que nos chamou adiantou alguma coisa, para que você entende? Adiantar, adiantou, foi lá e fez, mas o que nós precisamos é ter atitudes continuadas. A educação ainda deve se pautar em aprendizagem e vivência de posturas éticas que conduzam ao universo das relações humanas e do convívio social, para a paz no trânsito e na sociedade. Aí, assim, mas isso aí é muito difícil, não dá. Gente, se eu cultivar atitudes éticas para a paz na sala onde eu trabalho, eu e mais 2 pessoas, que eu poderia muito bem, se eu sou a chefe, fazer daquele ambiente de trabalho um inferno, né? Eu posso cultivar a paz ali. Eu posso cultivar a paz quando meu filho me responde, mas por quê? Mas cala a boca, eu que sou a mãe mando, pronto. Né? Com isso, esse ambiente de ódio, de falta de paz, eu mino o mundo. Assim como, se eu conseguir fazer a paz aqui, eu estou contribuindo para a paz. Vamos adiante? Então, além do que ela deve, ela precisa, gente, desmitificar um mito. Desmitificar um mito é uma repetição, mas desmitificar o endeusamento do automóvel, que é o binômio veículo-condutor, promovendo uma reflexão sobre todos os que estão no trânsito. E aqui eu trago o artigo 2º do artigo 29. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. Os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade do pedestre. Então isso está no código. Veículo maior cuida do menor e é o cuidar. Vocês vejam que aí tem o grande valor da prudência e do cuidado. E ela ainda precisa estar centrada numa concepção de trânsito que priorize a vida e a paz. Nós nos darmos conta que o trânsito mata. Nós nos darmos conta que o trânsito é um ambiente que mostra a raiva daquele condutor ali porque não conseguia, é um ambiente de violência. Nós já temos casos de condutores que desceram do carro e descarregaram um revólver em quem lhe fechou a frente. Vamos adiante. Será que a gente deve educar para o trânsito só porque está na lei? Não. Por quê? Porque os problemas de trânsito afetam as formas da vida. Pensar em educação para o trânsito é pensar na vida. Bom, a educação de trânsito não se limita só ao espaço escolar, só ao CFC, que é um espaço escolar, uma instituição escolar, e a escola. Nós precisamos aproveitar os gestos educativos da cidade, porque é fundamental para a mudança no trânsito que todos nós buscamos. Eu não posso formar condutores só passando os conteúdos teóricos e práticos. Eu preciso fazer do laboratório da cidade uma observação. Eu não posso trabalhar com os meus alunos sobre o uso do cinto se o transporte escolar que vem criança de pé, vem criança amontoada, né? Eu preciso aproveitar isso aí. E o exemplo, gente, é de suma importância na educação, e principalmente na educação de trânsito. Eu vou passar um videozinho, eu sei que o pessoal já está com pressa, está levantando e saindo, eu estou dando uma apurada. Que horas são? Já está na hora? Então tá. Com esse vídeo, aí nós vamos encerrar, tá bom? Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Crianças vêm, crianças fazem. Faça a sua influência positiva. E assim nós podemos fazer a nossa influência no trânsito. Não só com crianças, mas na troca de gentileza no trânsito. Quando eu me levanto para dar um lugar para uma pessoa mais idosa que eu estou fazendo positiva a minha influência e estou sendo a diferença no trânsito. Eu gostaria de encerrar com o Vamos Transformar, para dizer para vocês que, peço desculpa por ter me estendido, mas para dizer para vocês que eu acredito que é possível sim se transformar esse contexto de trânsito que nós vemos, através
da influência de cada um de nós, independente do papel que estejamos fazendo no trânsito. Quero voltar a ser feliz. Eu fui criada com princípios morais comuns. Quando eu era criança, ladrões tinham aparência de ladrões. E nossa única preocupação em relação à segurança era de que os lanterninhas do cinema nos expulsassem devido às batidas com os pés no chão, quando uma determinada música era tocada no início dos filmes na matinê de domingo. Confiávamos nos adultos porque todos eram pais e mães de todas as crianças da rua e do bairro. A gente tinha medo apenas do escuro, de sapo e de filmes de terror. Hoje me deu uma tristeza infinita por pensar em tudo que perdemos, por tudo que meus netos um dia temerão, pelo medo no olhar dos jovens, de adultos e de velhos. Quanto é que a gente ia pensar que não levar vantagem é ser otário? Que pagar dívidas em dia é bancar o bobo, é uma anistia para os caloteiros de plantão. Regalias em presídios são votadas em reuniões. Direitos humanos para criminosos, deveres ilimitados para cidadãos honestos. Hoje nós vemos ladrões de terno e gravata, assassinos com cara de anjo, pedófilos de cabelo branco, professores surrados em sala de aulas, comerciantes ameaçados por traficantes, grades em nossas janelas e portas, cercas elétricas em nossos muros, crianças morrendo de fome. Carros valem mais que um abraço, filhos querendo-os para passar no vestibular, celular na mochila de recém-saído das fraldas, TV, DVD, iPad, notes, substituindo o diálogo, o encontro, a reunião de família. O que vai querer em troca desse abraço, meu filho? Que lares são esses? Jovens ausentes, pais ausentes, droga presente. E o presente? Uma droga. Mas o que é aquilo que as crianças não conhecem mais? Uma árvore? Uma galinha? Uma flor? Quando foi que tudo isso sumiu ou virou ridículo? Quando foi que eu esqueci o nome do meu vizinho? Quando foi que olhei nos olhos de quem me pede roupa, comida e calçado, sem sentir medo? Quando? Quando foi que eu me fechei? Quero de volta a minha dignidade e minha paz. Quero de volta a lei e a ordem. Quero liberdade com segurança. Quero tirar as grades das minhas janelas para poder trocar as flores. Quero sentar na calçada e deixar a porta aberta nas noites de verão. Quero a honestidade como motivo de orgulho. Quero a retidão de caráter, a cara limpa e o olho no olho. Quero a vergonha, o respeito, a solidariedade, a responsabilidade. Quero a esperança e a alegria. Teto para todos, comida na mesa e saúde a mil. Abaixo o ser e viva o ter. E viva o retorno da verdadeira vida, simples como uma gota de chuva, limpa como um céu de abril, leve como a brisa da manhã e definitivamente comum como eu. Vamos voltar a ser gente. Vamos ter o amor, a solidariedade, a fraternidade como base de nossas vidas. Vamos nos indignar dentro da falta de moral, de ética e de respeito. Vamos discordar do absurdo. Enfim,
Vamos construir um mundo, e eu diria um trânsito, sempre melhor, mais justo e mais humano, onde as pessoas respeitem as pessoas. Com essa mensagem, eu encerro dizendo para vocês e dando os parabéns ao Detran da Bahia pela sua grande preocupação e pela sua convicção de que a educação para o trânsito vai ser capaz de fazer de nós, cada um, a diferença no trânsito. Um bom dia para todos. Agradecemos, em nome do Detran Bahia, a nossa ilustre palestrante e a todos que participaram desta importante iniciativa em favor da vida. Sejamos, cada um de nós, a mudança no trânsito. Bom dia a todos.